Na terceira manhã, eu encontrei o solo seco, o bastante para que pudesse caminhar sem dificuldade. O odor de peixe era enlouquecedor, mas eu estava muito preocupado com coisas mais graves para me importar com um mal tão menor e me lancei audaciosamente rumo ao destino desconhecido. Durante o dia inteiro, segui firmemente na direção oeste, guiado por um pico que se erguia mais alto que qualquer outra elevação no deserto ambulante. Naquela noite acampei e no dia seguinte continuei uma viagem em direção ao monte, embora o objeto parecesse pouco mais próximo de quando o vi pela primeira vez. Na quarta noite alcancei a base do monte, que se revelou muito mais alto do que parecia à distância. O vale interposto que se lançava em um relevo mais nítido a partir da superfície geral. Cansado demais para escalar, dormi à sombra do morro. Não sei por que meus sonhos foram tão selvagens naquela noite, mas antes que a lua decadente, fantasticamente gibosa, se erguesse sobre a planície oriental, acordei suando frio, determinado a não dormir mais. As visões que experimentei foram demais para que pudesse suportá-las novamente. E sob o brilho da lua percebi o quão imprudente eu fora por viajar durante o dia. Sem o brilho do sol abrasador, minha jornada teria me custado menos energia. De fato, agora me sentia bem capaz de realizar a subida que havia me disposto durante o pôr do sol. Pegando a minha mochila, parti para a crista do elevado. Já disse que a monotonia inquebrantável da planície abundante era para mim uma fonte de vago horror. Mas acredito que meu horror tinha sido maior quando ganhei o topo da montanha e olhei para o outro lado, para dentro de um poço ou de um canil imensurável, cujos recessos negros a lua ainda não haviam se erguido o suficiente para iluminar. Sentia-me no limite do mundo, espreitando pela borda um caos insondável da noite eterna. O meu terror corria curioso, reminiscência do paraíso perdido e da hedionda escalada de Satã pelos disformes reinados da escuridão. Enquanto a lua escalava mais alto o céu, comecei a perceber que as encostas do vale não eram tão perpendiculares quanto eu imaginava. Rebordas e protuberâncias de rocha ofereciam apoio para uma descida mais fácil, e depois de alguns poucos centenas de metros, o declive se tornava bastante gradual. Instigado por um impulso que não posso analisar de forma definitiva, desci pela rocha e parei na encosta mais gentil longe abaixo, mirando as profundezas estias, onde nenhuma luz jamais penetrara. De uma só vez, minha atenção foi capturada por um objeto vasto e singular na encosta oposta, que se erguia em degraus cerca de uns 90 metros à minha frente. Um objeto que reluzia alvamente nos raios e ao pouco lançado pela luz ascendente. Era apenas um pedaço gigante de pedra. Logo me convenci. Mas eu estava consciente de uma impressão distinta que o seu contorno e posição não eram apenas de uma obra da natureza. Um escrutínio mais próximo me preencheu as sensações que não conseguia expressar, pois apesar de sua enorme magnitude e de sua localização em um abismo adormecido no fundo do mar, desde que o mundo era jovem, percebi para além de qualquer dúvida que o objeto estranho era um monólito, bem formado, cujo volume massivo conhecera o labor e talvez a adoração de criaturas pensantes. Confuso e aterrorizado, embora não sem uma certa sensação de deleito como um cientista ou um antropólogo, examinei os meus arredores mais perto. A lua, agora mais próxima do seu zenito, brilhou estranha e vividamente sobre as alturas imponentes
que cercavam o abismo. Era relevante um vasto corpo de água que corria ao fundo, fluindo para fora e visto de ambos os lados em direção quase lambendo os meus pés, enquanto eu permanecia na encosta. Através do abismo, as ondulações levavam à base do Ciclópico e o Monólito, em cuja superfície eu agora percebia tantas inscrições quanto esculturas rústicas. A escritura era um sistema de hieróglifos desconhecido para mim, diferente de tudo que eu havia visto em livros, constituindo em maior parte símbolos aquáticos estilizados, tais como peixes, enguia, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e coisas desse tipo. Diversos caracteres representavam, obviamente, coisas marinhas desconhecidas pelo mundo moderno, mas cuja forma em descomposição eu observara na planície que se erguera no oceano. Eram as entranhas pictórias, contudo, que mais me enfatizava plenamente o visível através das águas intermináveis. Em virtude de um enorme tamanho, havia uma sequência a baixo relevo cujos temas teriam despertado a inveja de Dora. Acredito que aquelas coisas deveriam ter retratos humanos, pelo menos em certos tipos de homens, embora as criaturas fossem retratadas se portando como peixes nas águas de alguma gruta marinha ou prestando tributo a alguns altares monolíticos que também pareciam estar sobre as ondas. De suas faces e formas nem ouso falar detalhadamente. Sua mera lembrança me faz desvanecer. Grotescas, além da imaginação de Powell e de Bauer. Eles eram amaldiçoadamente humanos em seus contornos gerais, embora tivessem mãos e pés com membranas, lábios chocantemente largos e flácidos, olhos túrgidos e vitréus, além de outras características menos agradáveis à lembrança. Elas pareciam ter sido mal cinzeladas, foram provocações em relação ao cenário de fundo, o que era bastante curioso, pois uma delas parecia ser vista no alto, a matar uma baleia, cuja representação era apenas um pouco maior que a própria criatura. Notei com isso seu estranho tamanho, o quão grotesco eram, mas em um momento decidi que não passava de deuses imaginários de alguma primitiva tribo de pescadores ou navegantes, alguma tribo cuja descendência pereceu era antes do nascimento dos primeiros ancestrais dos homens. Assombrados por esse vislumbre inesperado de um passado além da concepção do mais ousado antropólogo, permaneci pensativo, enquanto a lua lançava estranho reflexo no canal, silencioso diante de mim. Então, de repente, eu vi, apenas como uma leve agitação para marcar sua ascensão até a superfície. A coisa deslizou para fora das águas escuras, tão vastas quanto um polífero, e horrendo, ele dardejou, como um estupendo monstro de pesadelos, contra um monólito sobre o qual lançou suas gigantescas garras, braços escamosos, enquanto curvava a cabeça hedionda e dava vazão a certos sons compassados. Naquele momento, pensei ter ficado louco de minha subida frenética das encostas da montanha. A minha jornada delirante de volta ao bote encalhado, pouco a pouco me recordo. Acredito ter cantado muito e gargalhado estranhamente enquanto me vi incapaz. Tenho lembranças indistintas de uma grande tempestade, pouco depois ter lançado o bote. E qualquer forma sei que ouvi o ribom dos trovões em outros tons da natureza profere apenas o
humores mais selvagens. Vamos ficar por aqui.